Em 2013, os organizadores do projeto Mars One receberam 200.000 inscrições de pessoas que desejavam se mudar da Terra para Marte. No entanto, essas pessoas um tanto imprudentes não estariam sendo um pouco negligentes? Mesmo com trajes espaciais, Marte, o planeta vermelho, é um lugar muito difícil de sobreviver. E se algo der errado de repente e as pessoas perderem seus trajes espaciais, o que aconteceria? Olá, espectadores! A seguir, queremos voar com vocês para Marte e ver o que acontece se os humanos tirarem ou danificarem seus trajes espaciais acidentalmente. Vamos ver o vídeo rapidamente. Marte Armadilha. Primeiro, se você deseja relaxar e descontrair durante as férias, deve escolher um lugar como Guam ou as Maldivas. A viagem a Marte não é adequada para os fracos de coração. Na década de 1950, Wernher von Braun apresentou o primeiro plano detalhado para enviar humanos a Marte. Desde então, mais de 60 projetos relacionados surgiram, alguns realistas, outros não. No entanto, até agora, nenhum projeto foi realmente realizado. Mesmo as missões tripuladas a Marte são tecnologicamente muito desafiadoras. A NASA prevê que isso só será possível na década de 2030. Elon Musk espera que a humanidade chegue a Marte mais rapidamente, mas, infelizmente, o foguete pesado desenvolvido por sua empresa, o Starship, ainda não está pronto para alcançar um espaço tão distante. Então, surge a questão: se os humanos realmente pousarem em Marte, de quais sistemas de suporte à vida precisarão para sobreviver? Isso é algo que cada um deve julgar por si. Marte é um planeta arenoso e frio. No Equador, pela manhã, a temperatura é de menos 30 graus Celsius, o que os humanos podem suportar com dificuldade. No entanto, nas noites de inverno, mesmo nas proximidades do Equador, a temperatura pode cair para menos 80 graus Celsius ou até menos 125 graus Celsius. Não há necessidade de dizer que, além do oxigênio que os humanos precisam, a própria atmosfera quase não existe. Além disso, não podemos esquecer a intensa radiação solar que cobre a superfície de Marte e as tempestades de poeira ocasionais. Agora, vamos falar sobre esses problemas. As pessoas que desejam se mudar para Marte no futuro devem estar cientes de que este não é um planeta muito amigável para os humanos. Sem um traje espacial, não seria possível caminhar por lá. No geral, seria melhor construir um abrigo seguro. Na verdade, os cientistas já estão pesquisando maneiras de construir lares seguros usando o solo marciano. De acordo com os resultados da pesquisa, o solo rico em nanopartículas de ferro, semelhante à composição do solo marciano, pode ser compactado para formar tijolos extremamente resistentes. Esses tijolos podem ser produzidos sem água, mas a água é essencial para a vida. De fato, a água em Marte não existe apenas na forma de camadas de gelo polar, mas também foi encontrada recentemente em um lago líquido sob a camada de gelo do Polo Sul. No entanto, como não podemos encontrar uma fonte de água imediatamente, a única opção é reutilizar líquidos repetidamente, podendo ser necessário até beber excrementos processados. Vendo o lado positivo, não precisamos nos preocupar com a questão do oxigênio. Já em 2021, o rover Perseverance conseguiu transformar o dióxido de carbono da atmosfera marciana em 5 gramas de oxigênio, sendo a primeira vez que um gás essencial para a vida humana foi produzido fora da Terra. Portanto, parece que estamos prontos para ir a Marte rapidamente. Mas, se você de repente quiser tirar o capacete espacial para tirar uma selfie, aconselho que não faça essa besteira. Vamos explicar o motivo a seguir. Quando estamos na Terra, devemos agradecer a densa atmosfera. A atmosfera da Terra bloqueia as partículas de alta energia vindas do Sol, protege a superfície da radiação direta e absorve a radiação ultravioleta. Assim, a existência da atmosfera nos protege melhor do que qualquer produto de cuidados com a pele. Também não podemos esquecer de agradecer ao campo magnético da Terra, que nos protege da radiação cósmica. No entanto, Marte não tem essa camada protetora. Isso significa que precisamos resolver a importante questão da exposição à radiação. Sem alguma forma de proteção contra a radiação, os humanos só podem sobreviver em Marte por alguns meses, e essa não seria a melhor experiência de suas vidas. Poeira marciana.
Para os humanos, a poeira marciana também é um problema sério. Até agora, ela já derrotou sondas espaciais. Há 6 anos, a sonda Opportunity encontrou uma tempestade de poeira que interrompeu sua comunicação com a Terra, e depois disso, parou de funcionar. No entanto, ela pelo menos resistiu por 14 anos. Os humanos provavelmente resistiriam muito menos tempo, sendo derrubados pelas partículas ásperas e pequenas em poucas semanas. A poeira marciana tem um alto teor de perclorato, que pode causar uma série de efeitos negativos no corpo ao entrar nos pulmões. Devemos evitar as partículas tóxicas a todo custo, mas isso pode ser difícil. Com base na experiência dos astronautas que pisaram na Lua, sabemos que a poeira adere facilmente aos trajes espaciais. Isso significa que, mesmo em Marte, a poeira rapidamente entraria nos ambientes internos e invadiria os pulmões, enchendo o ar e entupindo filtros de água, causando falhas nos equipamentos e aderindo a painéis solares e janelas. Portanto, sem um limpador de janelas profissional, não se pode fazer nada em Marte. Temperatura. O rover Perseverance não só pode se mover pela superfície de Marte e tirar fotos, mas também funciona como um equipamento móvel de monitoramento climático, podendo medir a temperatura. Segundo os dados obtidos, em 4 de abril de 2024, a temperatura máxima foi de menos 21 graus Celsius, mas à noite caiu para menos 79 graus Celsius. Basicamente, é uma temperatura que os exploradores polares podem suportar, semelhante à da Antártica. No entanto, sem roupas quentes e um abrigo confortável, os humanos em Marte só conseguiriam sobreviver por algumas horas, acabando congelados até a próxima estação de degelo, como o Capitão América da Marvel, que ficou nas camadas de gelo do Ártico por quase 70 anos até ser descongelado no século XXI. Embora os super-heróis dos quadrinhos consigam, os humanos vivos certamente não conseguem. Portanto, podemos dizer com certeza que apenas super-heróis podem se adaptar ao clima severo de Marte. Para os humanos, uma condição ainda mais adversa é a atmosfera de Marte. Na Terra, estamos acostumados a respirar ar contendo 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio. Estamos tão acostumados que nem percebemos como esse ar é confortável. A situação em Marte é diferente. Como aqui a atmosfera é principalmente dióxido de carbono, devemos esquecer o oxigênio. Na superfície de Marte, o dióxido de carbono representa mais de 95% da atmosfera. Isso pode ser um bom ambiente para plantas terrestres, mas para humanos, certamente não é o melhor lugar para se viver. Mesmo na Terra, se o dióxido de carbono no ar aumentar apenas 0,2%, os humanos começam a sentir-se sonolentos e exaustos. Quando a concentração de dióxido de carbono atinge 5%, causa dores de cabeça e tontura, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, levando à inconsciência e depois à morte. Em uma concentração de 8%, o corpo humano pode sobreviver por cerca de 30 minutos, mas na atmosfera marciana, os humanos só conseguiriam resistir por alguns segundos. Esse problema talvez possa ser resolvido com uma máscara de oxigênio, mas a baixa pressão atmosférica de Marte ainda seria um obstáculo. Pressão. A baixa pressão em Marte quase matou Arnold Schwarzenegger. Na verdade, não ele mesmo, mas o personagem principal do filme O Vingador do Futuro, de 1990. Mesmo no mundo real, sem trajes espaciais, enfrentaríamos grandes problemas em Marte. Há cerca de 3 bilhões de anos, esse planeta tinha uma atmosfera normal e oceanos cheios de água. Na era Hesperiana, a superfície de Marte tinha rios fluindo e lagos cintilantes. Marte tinha uma atmosfera densa semelhante à da Terra e temperaturas superficiais de até 50 graus Celsius. Isso significa que Marte era um ambiente muito confortável para os humanos na época. No entanto, agora a situação é diferente. A pressão atmosférica de Marte é menos de 1% da Terra. Nessas condições, poderíamos gritar: Houston, temos um problema. Sem trajes espaciais especiais que aumentem a pressão, não é possível visitar esses lugares. Mesmo com uma máscara de oxigênio, os humanos só sobreviveriam por alguns segundos. Isso definitivamente não seria o melhor momento da vida de ninguém. Quando a pressão cai ao nível da atmosfera marciana, o oxigênio nos pulmões começa a expandir, e os tecidos do corpo podem se romper facilmente.
O oxigênio segue a lei de Boyle-Mariotti, que diz que, para uma massa constante de gás a temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão. Vale a pena mencionar que a atmosfera de Marte tem apenas 1% da densidade da Terra. Nessas condições, segurar a respiração ou respirar mais rápido não faz diferença. Assim que a água começa a evaporar dos tecidos, o corpo começa a inchar. Por causa da evaporação, o nariz congela primeiro, e por fim, todo o corpo se transforma em um bloco de gelo. A baixa pressão provoca uma série de eventos catastróficos. Quando a temperatura do corpo humano cai para 0 graus Celsius, os tecidos começam a congelar. Mesmo com uma máscara de oxigênio, a baixa pressão torna impossível respirar. Essa é a explicação básica de por que você deve evitar tirar o capacete espacial em Marte. Além da baixa temperatura e atmosfera rarefeita, também não é aconselhável beber água diretamente da fonte. Mesmo no ambiente hostil de Marte, em 2013, os organizadores do projeto Mars One receberam 200.000 inscrições. Aparentemente, essas pessoas estavam dispostas a arriscar tudo para se mudar para Marte, talvez até para mostrar que a vida pode encontrar seu caminho em qualquer lugar do universo. Aqui é a equipe de exploração da galáxia, eu sou Loba Lua. Nos próximos vídeos, vamos continuar guiando vocês em uma jornada de exploração cheia de desafios e maravilhas.